Meus amigos, minhas amigas, à proporção que vão se aproximando as eleições do próximo ano, vão também começando os acordos, as alianças, quem apoia quem vai para partido de quem. Isso é normal quando se aproximam ou quando vão se aproximando eleições. Mas também é normal as promessas, algumas delas até meio que mirabolantes, as visitas das autoridades, governadores, deputados aos municípios, e por aí lá vai desmanchando-se em um festival de promessas e mais promessas, e que a gente não tem certeza se vão ser cumpridas. Até porque a gente já viu por tantas e tantas vezes promessas de políticos não serem cumpridas. Semana passada esteve aqui em Limoeiro o governador Elmano e diante, pasmem, lado a lado de Juliana Lucena e Dilmara Amaral, ele pronunciou-se com algumas promessas. 3 delas importantíssimas para Limoeiro, se realmente acontecerem. Uma é a Estrada do Espinho. Acredito que o asfalto, do Espinho a Limoeiro do Norte. A outra é a entrada, ou seja, a reforma, digamos assim, do Triângulo de Limoeiro à cidade, fazendo uma entrada bonita, digna de uma entrada de um município como Limoeiro do Norte. E a terceira, essa é que eu acho mais mirabolante, que é a ponte do rio Jaguaribe, que liga Limoeiro a Tabuleiro do Norte. Ora, torcemos, e vamos torcer, e digo isso de todo o coração, para que essas 3 obras anunciadas e prometidas, elas aconteçam. Porque será para o bem da população, de todos os municípios, sobretudo os municípios próximos a Limoeiro. O asfalto do Espinho eu não acho uma coisa muito extravagante, não. É com um pouquinho de esforço, dá para o governador fazer. A entrada de Limoeiro será mais complicado, porque terá que alargar, fazer uma pista dupla, E acredito que em alguns pontos até abrir ruas, indenizar moradores para que se possa alargar, fazer uma pista dupla do Triângulo a Limoeiro. E a ponte sobre o rio Jaguaribe de Tabuleiro a Limoeiro, essa só se for uma promessa política mesmo, porque ponte se subentende que é quando ela é para servir a muita coisa, uma coisa mais interessante, não só uma ligação de um município ao outro. Entretanto, isso tudo seria feito, ou poderia ser feito, sem problema nenhum, existem recursos para isso. Mas eu acho que, sinceramente, eu pago para ver. Estou pagando para ver. Não estou aqui torcendo que não saia, mas estou pagando para ver. Nós já estamos no mês de novembro, praticamente já no mês de dezembro do ano que antecede a eleição, que é 2026. E eu sei muito bem como é que se procedem as obras públicas, é uma burocracia muito grande, é pesquisa de preço, depois da pesquisa de preço, montagem de edital, depois de montagem, publicação e toda a papelada da licitação. E isso demora no mínimo, 2 meses para botar por baixo. Mas quando chega o ano da eleição, aí começa as negociações, começa as promessas que vai sair, e me parece que existem prazos
que antes da eleição não pode ser feita determinada obra, a não ser que ela já tenha sido iniciada. Por que se não faz um projeto mais sério? Limoeiro merece uma entrada bonita do Triângulo até o Pinheiro, vamos dizer assim? Merece, sem dúvida nenhuma. Acho até que já tardou demais essa entrada de Limoeiro. Mas por que não se faz também um projeto para que se possa fazer uma entrada para Limoeiro também digna e muito mais proveitosa do Espinho para Limoeiro? Porque daí vem algumas vantagens. No meu ponto de vista, quem sou eu para sugerir nada? É apenas um ponto de vista. No cruzamento da BR-116, vem para o Espinho e o outro vai para o Jatobá. Duas coisas que envolvem uma situação muito interessante do povo, que é a religiosidade. De um lado, Santa Luzia, de um outro, São José, lá no Jatobá. E aí bastava que se fizesse uma coisa realmente bonita, bem feita, com capricho, e que se dali destinasse, que de um lado nós temos inclusive a Capela de Santa Luzia, toda em estilo gótico. Ela é uma das estruturas do patrimônio religioso de Limoeiro mais bonito que eu conheço. É uma capela muito bem feita, então basta propaganda. São José, no Jatobá, aí tem a outra propaganda, conhecer a comunidade, conhecer o açude do Bichopá, conhecer o próprio São José, padroeiro de Jatobá. E ali naquele centro, naquele cruzamento, surgiria ali um centro artesanal, surgiria outras coisas que naturalmente surgem quando você faz esse tipo de coisa, então as redondezas se urbanizam muito rapidamente. Mas isso é apenas uma sugestão e não estou querendo dizer que também do Triângulo a Limoeiro mereça uma estrada bonita. E se merecesse a estrada bonita, se merecesse essa obra do Triângulo a Limoeiro, que tal também a título de sugestão apenas? E o poder público pode tudo o que ele quiser. Tudo que ele quiser, basta que seja feito com seriedade e basta que tenha projeto e que os políticos se interessem. Por que não aproveita e faz ali uma espécie de estação rodoviária ali no Triângulo, né, onde era aquela churrascaria? Dá até um prédio bonito, se for bem feito, se for bem estudado pela engenharia, dá um prédio muito bonito. Se não puder ser uma estação rodoviária, ou se a rodoviária de Limoeiro, que seja uma parada obrigatória, quase que obrigatória, de ônibus, de caminhões, de carros que passem por ali. Mas aonde eu estou querendo chegar é que a gente tem que ter cuidado com essas promessas, porque elas vêm exatamente quando se aproximam eleições, quando vão se aproximando eleições. Cada um quer ser eleito, governador quer ser reeleito, e outros estão pleiteando cargo, e aí então começa aquelas promessas e mais promessas, e a gente vai se iludindo com esse tipo de coisa. Com relação a até uma certa graça quando eu fiz a Eumano lado a lado com Juliana Lucena e Dilmara, vejo nada demais, desde que as duas tivessem a consciência de que há um bem comum entre elas duas, que é Limoeiro do Norte. Mas a gente sabe como é que a coisa funciona, né? Aquelas intriguinhas de bastidores, isso aí fui eu que arranjei, isso aí fui eu que arrumei, e também tá todo mundo querendo ser eleito, né? E o que temos que ter é cuidado, muito cuidado, porque as eleições se aproximam e a gente tem, se a gente fizer uma retrospectiva das outras eleições, a gente sabe que em outras eleições e em todas as outras eleições passadas foram feitas também muitas promessas e poucas foram realizadas. Mas vamos aguardar e aguardar com ansiedade, e lhe digo com toda sinceridade que tudo dê certo e que realmente as obras saiam para Limoeiro do Norte, porque finalmente é do povo.
né? Não temos que aplaudir nada. Não temos que ficar se vangloriando de nada. O político tem a obrigação de fazer por seu povo. Então não precisa ser aplaudido. Não precisa ser ovacionado porque fez isso, porque fez aquilo. É a obrigação dele. Ele não está pagando do bolso dele, ele não está tirando do bolso dele para fazer nada para ninguém. Ele está tirando do nosso dinheiro. Então que vamos reconhecer os feitos, mas não aplaudir a ponto de torná-lo quase que um ídolo, porque fez isso, porque fez aquilo. Político é um servidor público, político é uma pessoa que foi eleita para prestar serviço ao povo com seriedade e com honestidade e não tem que ser aplaudido por tudo que faz. Ele é obrigação de fazer. Vamos aguardar? Vamos. E aí tem muita água para rolar ainda daqui até as eleições de 2026. Ok? Obrigado.